Olá, eu sou a professora Bianca e hoje eu vou lecionar a aula de História para o 7º ano. Então, a gente vai finalmente entrar num assunto que é muito legal, que são as grandes navegações. A gente já entendeu o que estava acontecendo lá na Europa, o que aconteceu para o feudalismo acabar, para fortalecer esse rei, para unificar esse reino, e agora a gente vai falar sobre como foi essa expansão marítima. O que aconteceu? Por que aconteceu? Tá, primeiro, a gente vai falar do que eram essas especiarias que vinham do Oriente. Elas eram artigos de luxo naquele momento. Era seda, era tapete, era tempero, vinham tudo do outro lado do mundo e eles chegavam na Europa com um preço muito alto. Eles chegavam principalmente ali pela Itália, ali em Gênova, em Veneza, e eles revendiam para o resto da Europa por um preço muito alto. Só que o que vai acontecer, gente? Aqui, em 1453, a gente vai ter os turco-otomanos tomando conta de Constantinopla, ali do outro lado. E por que a gente está falando de turco-otomanos aqui nesse momento? A gente está falando deles porque eles vão dificultar esse trajeto. Os comerciantes da Europa, eles não vão mais conseguir fazer esse trajeto por terra. Por quê? Porque eles estão fechando, eles estão bloqueando toda aquela região e eles estão vendendo por um preço exorbitante. Já era caro e eles começaram a vender mais caro ainda. Então, qual foi a solução? O que aconteceu? Eles resolveram investir numa marinha. Mas eles quem? Quem vai ser o pioneiro nesse processo? Vai ser Portugal. Vai ser Portugal e Espanha, mas nesse início mesmo vai ser Portugal. Por quê? O que facilitou com que Portugal fosse o primeiro a mandar lá seus homenzinhos para dar a volta na África e chegar ali no Oriente? O que facilitou, gente, foi primeiro que Portugal já tinha sido unificado. Lembra? Não foi assim, todo mundo se unificou no mesmo tempo, não. Portugal já tinha visto lá seus reinos, já tinha juntado seus reinos e já tinha um rei forte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Portugal fez, que na verdade não fez, é a localização. Portugal está de frente para o mar. Portugal não tinha problema de acessar o mar. Portugal não tinha problema de procurar rotas marinhas. A terceira coisa são as transformações econômicas. Que transformações são essas? A gente já fortaleceu o rei, beleza. Então, lembrando que já tinha burguesia naquele momento. Esse rei, ele já estava investindo em uma frota marítima e a gente já tinha uma burguesia que estava ali procurando outras coisas para vender, como lucrar mais, como não precisar, mesmo se Constantinopla não tivesse sido ocupada, eles estavam querendo não precisar mais ter que comprar as coisas ali na Itália, porque estava vindo muito caro. Outra coisa importante também foi o rei, que foi chamado Dom Henrique, que ele era interessado em questões marítimas. Ele se interessou e ali ao redor dele começaram a juntar pessoas interessadas também. Começaram a juntar os cartógrafos, começaram a juntar os mercadores, começaram a juntar os aventureiros. E por que eu estou falando aqui dos aventureiros? Porque a gente está falando de uma época em que as pessoas acreditavam que, primeiro, a Terra seria plana. Se a Terra é plana, quem chegasse no mar, quem chegasse até o final do oceano, iria cair. Ia cair para onde? Ia direto para o inferno. O mar ele se abriria e ele ia direto para o inferno. Lembrando que a gente tem uma herança cristã católica muito forte nesse momento. A gente tem também pessoas que acreditam que o mar está cheio de criaturas marinhas. Então, o desconhecido, muita gente tinha medo e tem os aventureiros que estão ali, bora ver no que vai dar. Logo, nesse primeiro momento, a gente vai ter Portugal com todas essas características que vão facilitar ele de investir nessa frota, nessa rota marítima, e vai ser o primeiro, por exemplo, a chegar até a ponta da África. Mas por que eles resolveram ir pela África? Porque o Bartolomeu Dias, que é o primeiro carinha que vai sair de lá de Portugal para tentar dar essa volta, Bartolomeu Dias acreditava que dava para chegar ali na ponta da África e chegar nas Índias. Como é que ele vai fazer isso? É do dia para a noite? Não.
Lembrando que a gente ainda está falando de 1500, 1400. Então, os navios eles não são os melhores. A tecnologia ela está evoluindo por conta dessas reuniões, por conta desses interesses, mas ela também não está lá essas coisas. Então, é perigoso, ainda é perigoso fazer esse trajeto. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dando paradas ali ao redor da África. Que paradas são essas? O que ele vai conseguir com essas paradas? Ele vai conseguir ouro, ele vai conseguir marfim, ele já está naquele processo de escravizar as pessoas, ele já consegue escravos, e ele chega até a pontinha da África. Quando ele chega, ele não consegue passar, porque tem muita tempestade, porque deu muito problema, e aí ele volta para Portugal. O primeiro carinha, que é o Bartolomeu Dias, ele não consegue dar a volta ali na África. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar que aquela ponta da África é a ponta das tormentas. Ninguém consegue passar, não dá para passar dali. Só que eles continuam tentando, até que quando consegue passar aquela pontinha da África, vira o Cabo da Boa Esperança. A esperança de que eles vão conseguir chegar nas Índias, de que eles vão conseguir ter o seu comércio. Mas a gente ainda não falou quem eram as pessoas interessadas nisso. A gente já falou da burguesia, certo? A burguesia quer o quê? A burguesia quer novos produtos. A burguesia quer mais dinheiro. Ela quer vender o produto dela pelo preço que ela decidir. E não porque ele está sendo taxado ali na Itália. Então, a burguesia está atrás de dinheiro. Ela vai fazer o quê? Ela vai investir nessas pessoas. Ela vai investir nessa marinha, nessa tecnologia. Depois, quem mais que está apoiando? Os reis. Por que os reis estão apoiando? Lembra que eu comentei sobre o metalismo? Que na Europa a gente já não tem mais tanta jazida de ouro, nem tanta jazida de prata. O rei vai querer o quê? Ele vai atrás de ouro e prata. Ele vai atrás de regiões que possam fornecer isso para ele. E aí a gente tem um terceiro grupo também interessado nessas grandes navegações, que é a Igreja Católica. O que a Igreja Católica queria? Ela queria ampliar a sua fé. Ela queria levar a sua fé católica cristã para o resto do mundo, para o mundo que eles fossem conhecer. E aí, a partir disso, já dá para vocês responderem para mim essa tabelinha bem tranquila, na página 32. Respondendo essa tabela, a gente entende os 3 grupos que estavam interessados nessa expansão marítima. E por hoje a gente vai ficar sobre por que Portugal foi o pioneiro. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que foi o processo da Espanha. Nesse momento aqui, a Espanha ela demora para se unificar, ela está expulsando ali algumas pessoas do seu território, por isso que Portugal foi o pioneiro. Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima.